Para a próxima apresentação, eu gostaria de chamar o colega Marcos Cuva, que o Marcos Cuva é um parceiro nosso no projeto Sucre. Ele vai apresentar os resultados do impacto da remoção de palha na população de plantas daninhas. O Marcos Cuva, através da consultoria dele e alguns parceiros, ele nos auxilia no projeto no sentido de a gente quantificar os prós e contras do recolhimento de palha na dinâmica das plantas daninhas. Marcos, fica à vontade. Obrigado por aceitar o convite. Pessoal, boa tarde. Boa tarde já, né? Primeiramente, queria agradecer o CTBE, em especial o João Luiz e o Henrique, que à época me convidou para fazer parte desse trabalho, né? Eu tenho uma empresa que chama Herbai, a gente fica em Jaboticabal, tem um sócio, a gente trabalha muito nessa parte de herbicida, biologia de plantas daninhas, e um pouco também de pragas e doenças. Tá? Então, o objetivo é tentar falar um pouquinho da dinâmica de plantas daninhas sobre diferentes níveis de recolhimento de palha. Bom, para a gente falar de impacto de um sistema novo, ou de um método novo, ou de uma metodologia nova de conduzir, existem duas formas da gente enxergar. Como uma fotografia ou como um filme. Tá? Então, assim, já me defendendo um pouquinho, 2 anos de estudo para seleção de flora de plantas daninhas é muito pouco. Tá? Então, tudo que eu falar aqui vai ser basicamente uma visão de fotografia e não de um filme. Para a gente falar alguma coisa como se fosse um filme, o impacto a médio e longo prazo, a gente precisaria ter uma sequência um pouco maior, né? Mas eu vou, na medida do possível, com alguma experiência acumulada que a gente tentar transformar essa fotografia num possível filme que possa ocorrer numa continuidade desse recolhimento de palha. Então, a fotografia ela vai servir muito bem para se o recolhimento de palha for ocasional, certo? Recolhi esse ano porque está bom, aí ficou mais 5 anos sem recolher. Ou se não, o filme seria, se for adotado algum dia, o recolhimento sistemático, todo ano, vários anos na mesma área. Tá? Então vamos lá. Tem que acelerar, aqui só uma fotografia da minha estrutura, a gente fica em Jaboticabal, tem uma estação experimental lá. Então, falando um pouquinho do que aconteceu no passado. Né? O que aconteceu quando não tinha palha e passou a ter uma camada de palha? Então, não vou entrar em detalhes, mas houve uma grande alteração na forma e na amplitude térmica do solo, das primeiras camadas do solo. Isso é um dos sinais para desencadear a germinação de plantas daninhas. E plantas daninhas, elas apresentam variabilidade genética muito grande, elas nunca foram melhoradas. Então, nem todas as plantas, apesar de ser da mesma espécie, respondem ao mesmo estímulo. Por isso que é muito difícil controlar. Nem tudo nasce ao mesmo tempo. Soja nasce tudo ao mesmo tempo. Planta daninha não nasce tudo ao mesmo tempo, porque existe uma variabilidade genética muito grande. Outras coisas que foram alteradas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode pensar que com a manutenção da palha houve uma alteração. Com o recolhimento total, tende a reverter, só que não tem o fogo na jogada. Né? Com o recolhimento parcial, imagino que vai acontecer alguma coisa intermediário aí, né? Nessas condições aqui. Então, além disso, a palha pode liberar compostos alopáticos, compostos químicos que podem influenciar, inclusive, controlar algumas espécies. Barreira física para plântulas, ou seja, a semente nasce, mas não tem reserva suficiente para atravessar e morre no meio do caminho. Manutenção da umidade, por um período um pouco maior. Ambiente propício para patógenos de sementes e plântulas. Tá? Alteração na quantidade e qualidade da luz. Outro estímulo muito importante para a germinação das espécies, além da temperatura e da amplitude, é a qualidade da luz. Tá? Algumas são mais afetadas e outras menos afetadas. E também é um obstáculo para alguns herbicidas. Alguns herbicidas são mais afetados, outros menos afetados
pela presença da palha para atingir o solo. Tá? Acelerando um pouquinho. Então, fatores importantes. Então, existe, como eu falei, planta daninha apresenta dormência, né? Então, vamos falar da dormência induzida. E o que vai ser importante para desencadear e quebrar essa dormência? Que tipo de luz que chega, qual que é a qualidade, temperatura, amplitude, umidade. E isso aqui, ele é alterado, pode ser alterado por algumas práticas de manejo, como, por exemplo, recolher palha. No passado, manter palha e agora recolher palha. Tá? Então, se a gente voltar, houve uma migração, ou pelo menos uma alteração um pouquinho no perfil nas áreas onde, ao contrário do recolhimento de palha, que não é sistemático, a manutenção da palha foi sistemático. Certo? Então, o impacto realmente foi muito drástico. Né? Então, você teve, no primeiro momento, redução dessas plantas de sementes menores e migrando para sementes grandes, porque elas têm reserva para romper a camada de palha e se desenvolver. Só que isso não basta. Então, ficaram as espécies que têm reserva ou que nascem em pequenas falhas da palha, né? Mas que também apresenta sincronismo com a forma como que a cana é cultivada. Por exemplo, por que a corda de viola aumentou tanto? Será que é só porque ela rompe a camada de palha? Na verdade, isso é um dos fatores. O outro fator é que as sementes ficam esperando a colhedora passar. Assim como a mucuna, assim como a mamona. Tá? Então, se não fosse essa capacidade de dispersão, talvez o problema não tivesse espalhado tanto. Tá? Então, não é só o fato de ter sementes grandes, mas esse sincronismo com a forma como a cultura é conduzida. Bom, então o trabalho também é muito semelhante aos dos outros aí, mas são 6 áreas, início, meio e final de safra, diferentes texturas do solo, né, 2 texturas, e as usinas que ajudaram aí sempre a pedra no solo argiloso e a aquatar no solo leve. Foi conduzido por 2 ciclos, tá? Que eu falei no começo, é pouco para avaliar seleção de flora. Tá? Sem recolhimento de manutenção de 10 toneladas, manutenção de 5 e recolhimento total. Sempre desmembrado aqui, como no esquema fatorial, com herbicida e sem herbicida. O herbicida sempre a escolha da usina parceira. Tá? Bom, aqui, como eu falei, eu vou passar meio rápido os resultados para deixar mais tempo no final para a gente falar um pouco da experiência nossa. Então não vou entrar em detalhes aqui, mas o solo pesado, né, de início de safra. Bom, aqui a gente atribui notas de intoxicação. Então, logicamente, só vai ter 4 barras, porque onde não aplicou herbicida não tem intoxicação. Mas em torno de nota 12 numa escala de 0 a 100. Tá? Isso a gente considera, se desaparecer rapidamente, sem grandes problemas para a cultura, assim, falando bem grosseiramente. Tá? Então, quando foi observado, foi só no começo, em torno de 12, mas depois, nas avaliações posteriores, sumiu. Nesta área, apareceu cordiviola, uma planta de semente relativamente grande. O que aconteceu? Onde você aplicou herbicida, o controle foi total. E aonde você não aplicou herbicida, né? Não, desculpa, controle. Com herbicida, o controle foi total e aqui, logicamente, não teve controle ou não avaliamos, né? Porque não teve herbicida. Isso aqui sempre uma porcentagem em relação à testemunha que não foi aplicado herbicida. Ou seja, excelente controle independente da situação. Tá? Em termos de densidade, aí sim a gente observa que quanto menos palha, olhando essa barrinha, vamos ver só a final aqui, 162 dias, quanto menos palha, também para cordiviola, mais planta. Tá? Ou seja, cordiviola nasce na palha, mas nasce também onde não tem palha. Tá? Aqui em relação à massa, tá? No ano 2, mesma coisa. Isso aqui vai depender muito do herbicida que ele resolveu, do tratamento que ele resolveu aplicar.
mas o controle também de uma outra, da mesma corda de viola, que está errado, tá? Mas também sem prejuízo no controle químico, né? Aquela mesma tendência em relação à densidade, ou seja, onde você não aplicou herbicida, você tem mais plantas nascidas quando você tem menos palha. Tá? Produtividade, eu não vou falar muito, porque aqui não é só o efeito do mato, tem outras coisas aí também, né? Mas não teve efeito na produtividade. Ou seja, mesmo onde provavelmente a infestação estava baixa, a corda de viola não foi capaz de promover redução na produtividade. No primeiro ano e no segundo ano. Tá? A segunda área, no solo leve, na Quatá, também no início de safra. Vamos aqui no primeiro ano, já as intoxicações no solo leve, no nível aceitável, mas demorou mais para desaparecer. Ou seja, ele apareceu no nível inicial aceitável, mas demorou muito para desaparecer, e isso já pode ser que promova alguma alteração. Mas, aqui está sem estatística, mas os relatórios estão todos com estatística. Mas tem uma pequena tendência aqui de quando você não teve a palha, você teve um dano inicial um pouco mais acentuado, né, e um pouco mais persistente não, mas um pouco mais acentuado. Nessa área apareceu o colchão, né, onde você aplicou herbicida, não teve problema nenhum. Tá? Independente da camada de palha, o controle não foi prejudicado. Tá? Mas em termos de densidade, a gente observa claramente que se houver uma remoção de palha, principalmente deixando menos de 5 toneladas ou menos, você vai, de certa forma, aumentar a pressão por essa planta naquele ano. Tá? E aqui a massa seca dessas plantas aqui. Tá? Então dá uma ideia de potencial de competitividade. No segundo ano, não teve nenhum sinal de intoxicação. Né? O colchão, de certa forma, também não teve um efeito nenhum efeito que chamasse atenção de redução da performance do tratamento que ele escolheu aqui, independente da quantidade de palha, né, que ficou. Mas, mais uma vez, o colchão mostrando claramente que a cobertura da palha promove um controle físico dessas plantas, né? E você vai ter uma pressão inicial grande de capim-colchão pela ausência da palha. Tá? Mas mostrou aqui, se você escolher bem o tratamento, como foi o caso aqui, mesmo com essa pressão inicial aqui, controlou muito bem até 320, vou até esquecer o 321 aqui, porque já entra sombreamento, mas até 122 dias com controle bom. Tá? Bom, produtividade, mas mesmo esse colchão aqui, ó, não deu estatística, mas aqui, ó, inclusive, não afetou a produtividade da cana, mesmo com essa manutenção do capim-colchão. Então, uma coisa importante do mato, porque nem todo mato é igual. Tá? Então, às vezes, um colchãozinho, uma marmeladinha, dependendo da época que ela ocorre, assusta, mas mais assusta do que promove perdas de produtividade. Depende da época que ele ocorre, é claro. Né? Bom, vamos passar para outra área. Meio de safra em solo pesado. Também o tratamento que ele escolheu, nenhum sinal de intoxicação independente da condição. Já a tiririca, embora aqui provavelmente o tratamento que ele escolheu para a área não contemplava a presença da tiririca, então todas elas com controle percentual de controle baixo, né? Mas com uma tendência aqui de um controle ainda menor, onde se aplicou herbicida quando se tirou totalmente a palha. Mas uma tendência muito leve. Tá? Caruru, uma planta de folha larga de semente pequena. Caruru, certo? Então, controle, também sem alteração. E corda de viola, também controle
baixo, mas sem alteração muito significativa. Bom, vamos passar então aqui para corda de viola, densidade. Vamos olhando aqui o formato dos gráficos, colchão, mais uma vez aqui com maior pressão onde você tira toda a palha, e densidade de plantas de beldroega também, mostrando que o efeito supressor da palha, não tanto igual gramíneas, mas também com efeito de supressão. Segundo ano nessa área, tá? Colonião, controle, mostrando aqui um controle inicial melhor, onde você tirou a palha, provavelmente por causa da escolha do produto que foi aqui, provavelmente algum produto mais afetado pela presença da camada de palha. Densidade de colonião, não tão claro como os outros, mas com uma tendência aqui com menos palha, mais pressão pela erva. Guanchuma, sem prejuízo no controle, tá? Independente da quantidade de palha que ficou. Aumento de pressão quando você tira a palha totalmente. E aumento de pressão de colchão também quando você tira a palha. Vamos acelerar então em função do tempo. Ano 2, aqui a densidade de colchão, sempre a mesma tendência para colchão, né, massa seca de colchão. Quatá, final de safra, controle de colonião, aqui ao contrário, mostrando uma performance melhor quando você tirou a palha de controle, provavelmente também em função do quê? Do produto que escolheu na condição de presença de palha. Tá? Tiririca, um pico aqui com 5 toneladas, mas a gente sabe que tiririca, com palha ou sem palha, ela vem, né? Ela é meio que indiferente à camada de palha. Densidade de colonião, mais uma vez. No ano 2, sempre a mesma tendência. Mas assim, eu queria só reforçar aqui, ó, que talvez o principal, pelo menos para essa visão pontual e não a longo prazo, talvez as implicações mais importantes do recolhimento de palha seria no tempo ou no prazo que todas essas operações ocorrem. Eu tenho observado que tem regiões onde a seca é mais longa e tem regiões onde a seca é mais curta e que a umidade, a presença de umidade ou de chuvas atrasa esse processo de tal forma que passa a ser bastante comum você ter que entrar com herbicidas com uma maior frequência de canaviais já brotados, né? E aí você acaba limitando ou inviabilizando a utilização de alguns produtos e também uma frequência maior de você ter que se deparar com situações com plantas daninhas já emergidas e você ter que acrescentar com um pouco mais de frequência herbicidas de ação pós-emergente junto com o residual. Tá, e só para finalizar, uma outra abordagem que eu acho que poderia ser dado, não só para isso, mas para alteração de toda e qualquer forma de manejar o canavial, não só para a planta daninha, é a construção de banco de dados. Aqui, na verdade, por trás disso aqui está não vamos falar de um big data, mas pelo menos de um little data, tá? Bastante restrito, mas que a gente consegue até fazer algumas coisas com uma organização do banco de dados. Aqui, por exemplo, uma forma de enxergar um programa do Power BI, aí, né, onde sumariza tudo, onde aqui você seleciona as plantas daninhas, pode selecionar 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui você seleciona o tratamento químico. Aqui estão alguns fatores. Como que é a influência de solo, resultado em solo argiloso, argilosa, média e arenosa, cana-planta ou cana-soca, e por fim, o que interessa? Palha desaleirada, enleirada, estendida e recolhida. Então, isso talvez num banco de dados que daria aquela noção do filme que eu falei, ou um pouco mais de assertividade, né? Então, aqui, ó, por exemplo, as plantas, e como que ela é influenciada aqui. Ó. Por exemplo, vamos passar para outra, eu dei 2 exemplos. Selecionei todas as cordas de viola. Tá? Então, apareceu aqui todas as cordas de viola. Tá? E como que o controle foi influenciado por esse fator específico aqui, ó, nesse banco de dados. Então, você tem aqui uma palha recolhida com 88% de controle na média, enleirada, não vou falar aqui que eu não consigo ler, mas na palha desaleirada aqui com um ligeiro
uma ligeira redução de performance. Tá? E, por último, você escolher um determinado tratamento químico, aqui, por exemplo, escolhi boral e gamite, limitei o universo de plantas aqui das principais folhas estreitas, e como é que foi influenciado aqui, ó, palha desaleirada, 96, e palha recolhida, com uma redução aí na média de 4% no controle médio. Tá? Então, assim, só para deixar a utilidade de se organizar tudo isso em banco de dados, que não existe para planta daninha, mas que a gente poderia prever com muito mais assertividade o impacto de qualquer novidade que vem aí, que tudo que a gente faz influencia em praga, em planta daninha e assim por diante. Mas isso é um trabalho ainda a médio e longo prazo. Aí. Pessoal, obrigado, espero ter ajudado aí. Tá? Então, ficando bem claro que o que eu consigo fazer é passar uma noção de fotografia, por enquanto, não uma noção de filme, que envolve alteração de banco de semente e tudo mais. Então, só concluindo aqui, algumas conclusões só, baseado em teorias, haverá um maior equilíbrio entre plantas daninhas de folha larga e de sementes grandes e gramíneas. Haverá modificação na logística de aplicação e maior risco de presença de cana e plantas daninhas em pós-emergência inicial ou tardia, dependendo da época de corte e dependendo da região também. Há necessidade de desenvolver sistemas capazes de antever as tendências para acelerar a tomada de decisões. Remoção de palha aumentou a pressão de infestação, né, porém pouco influenciou na performance dos tratamentos. Ou seja, o ideal é manter uma camada de 6 a 8 toneladas bem distribuído. Tá? Pessoal, obrigado de novo pelo convite e estamos à disposição aí.